Bem, eu queria começar falando o seguinte. Esse ano, no primeiro semestre, eu fui surpreendido, assim, não sei quantos de vocês foram surpreendidos por isso, mas eu fui surpreendido com uma notícia, assim, no meio da igreja, né? Eu vi um pastor da igreja presbiteriana trazer uma pregação e ele falava sobre alguns temas e ele trouxe várias, como se diz, temáticas, não? Umas pesquisas, né? Sobre felicidade, sobre depressão e tal. E ele estava explicando como que essa depressão, essa infelicidade, essas coisas estavam acometendo a igreja. E ele levou uma notícia lá que me impactou muito, de um pastor que cometeu suicídio. E eu lembro também que ele falou sobre alguns temas, né? Alguns dados sobre divórcio no meio da igreja. Lembro também que ele falou um pouco sobre as doenças psicossomáticas que todo mundo está enfrentando, inclusive nós que somos cristãos. E eu lembro que isso me impactou muito. E ele, na pregação dele, na pesquisa dele, ele falava sobre esse tema. E nesses últimos dias, isso tem acontecido no nosso meio. E isso me surpreendeu bastante, assim. E uma coisa interessante é que todos esses temas, né, divórcio, suicídio, depressão, doenças psicossomáticas que provêm da emoção, tudo isso, de algum modo, está relacionado com felicidade, ou, no caso, com a falta de felicidade. Então, pensando sobre isso, estava pesquisando também um pouco, né, depois daquela carta que a gente estudou de Tiago, sobre a riqueza e tal, e a gente percebe que hoje também tem uma busca muito grande por sucesso financeiro, por riquezas, as pessoas querem, de algum modo, ter uma garantia financeira para se sentir seguros, enfim. E aquele famoso sonho americano, né? Que o pessoal fala e tal, todo mundo busca o sonho americano de vivenciar e ter todo o conforto, e todos os produtos, e tudo aquilo, enfim. O que essas duas coisas têm a ver? Tudo isso também gira em torno da felicidade, porque as pessoas às vezes colocam também esse sucesso associado com uma felicidade com sucesso financeiro. Então, pensando sobre isso, eu acho que não é exagero a gente continuar falando sobre felicidade, sobre alegria, e talvez não seja exagero também a gente pensar que talvez a grande questão do mundo hoje, do que está rolando na nossa sociedade nos tempos, né, nesse tempo pós-moderno, que é o tempo que a gente vive, seja talvez a grande questão seja entender a felicidade, ou entender a busca pela felicidade, ou entender o segredo da felicidade. Pensando sobre todas essas coisas que têm nos acometido e essas questões que eu falei. Aí alguém pode falar, mas nós vamos falar sobre felicidade de novo, os últimos cultos e pregações, Deus tem falado tanto sobre felicidade, alegria no Senhor e tal. E aí eu queria te dizer o seguinte, uma vez eu ouvi um amigo meu falando que quando Deus repete muito um tema, é por dois motivos. Ou a gente não está escutando e Deus está repetindo para a gente poder abrir o nosso coração e começar realmente a entender e praticar, ou então, o segundo caso, talvez porque o tema é tão importante, tão urgente para hoje, que Deus talvez realmente deseje que a gente dê uma atenção especial para esse tema. Então, vocês vão perceber que hoje, de certo modo, vai ser uma continuação do que foi falado também no último culto, na última pregação. Certo? Então, o que é, basicamente, o que nós vamos falar hoje? Qual que seria o tema de hoje? Hoje nós vamos falar simplesmente sobre felicidade, sobre três coisas. O que é felicidade? Qual a origem da felicidade e qual a consequência da felicidade? É só isso que a gente vai ver hoje, pensando sobre essas questões. Bem, e aí, vou pedir para vocês deixarem a Bíblia aí, mas nós vamos ver daqui a pouco. E eu queria começar pensando então sobre o que é felicidade. E aí eu queria citar aqui algumas pessoas, né? Eu tenho estudado um livro de uma pesquisadora que chama Brené Brown. Ela é uma pesquisadora, ela é cristã, ela faz pesquisa social, faz vários grupos, estuda um monte de gente, pessoas que têm sucesso e tal, pessoas que são consideradas felizes, enfim, ela chama pessoas de vida plena, né, que alcançaram a plenitude e tal. E ela pesquisa essas pessoas para poder tentar entender o que realmente então é felicidade, o que é vergonha, o que é alegria, enfim, ela pesquisa várias coisas. E aí, a Brené Brown, ela fala um pouco sobre essa questão da felicidade. E ela diz que tem uma confusão muito grande das pessoas de confundir felicidade com alegria. E aí ela diz o seguinte, que alegria é uma emoção.
Alegria é uma emoção de contentamento e a alegria é uma emoção que ela é condicional. Como assim? Depende da circunstância. Então, por exemplo, eu estou vivendo um momento bacana aqui, a gente acabou de ter um momento excelente ali, em família, tomando um café, e isso nos deixou alegre. Então, isso nos traz uma emoção de alegria, de contentamento. Ou então quando você compra um carro, ou então quando o Cruzeiro ganha do Atlético, enfim, quando algumas coisas assim do nosso dia a dia, eles acabam, como se diz, acabam acontecendo, a gente é tomado por uma emoção de contentamento. Então isso é alegria, uma emoção condicional, depende, né, coisas que acontecem ao nosso redor. E ela vai dizer que felicidade não é uma emoção. Ela diz que felicidade também não é condicional. A felicidade independe da circunstância. Ela fala essa duas diferenciações. Então você pode, por exemplo, ser feliz e não necessariamente estar alegre em determinado momento. E ela vai dizer que a felicidade, se não é emoção, ela vai dizer que a felicidade ela entende como uma percepção, né? Juntando todas essas pesquisas que ela fez, ela chegou na conclusão que a felicidade é uma percepção que nós temos a respeito da vida, uma percepção positiva da vida ou sobre si mesmo. E ela traz um assunto muito interessante, ela diz que felicidade também está ligada a duas coisas, sempre ligado à gratidão e à segurança. Então ela sempre coloca essas duas coisas, dizendo que felicidade sempre está junto de gratidão e segurança. Bem, pensando sobre isso, também fui pesquisar um pouquinho, a Aline Camila deu um livro para a Aline sobre ansiedade, do pastor Marcelo Gomes, e ele fala um pouco sobre ansiedade e ele toca rapidamente sobre essa questão de felicidade também. E o pastor Marcelo Gomes também, de certo modo, concorda assim, com o Brené Brown. Ele vai dizer que felicidade também não é uma emoção e felicidade é uma consciência. Ele vai dizer que a felicidade é uma conclusão. Ah, como assim, Guilherme? Aí eu vou explicar para vocês o que ele diz. Ele traz um exemplo muito interessante sobre conclusão. E aí, como semana passada Júnior me usou de exemplo, eu vou te usar hoje de exemplo. Faça favor aqui. Vou explicar o que ele diz. E já que nós estamos... Mas só que você tá... É rápido. Quer ver? Vem cá, Bela. E o pastor Marcelo Gomes, ele diz que felicidade é uma conclusão. Brené Brown, fica aqui do meu outro lado. Ela vai dizer que felicidade é uma percepção positiva e Marcelo Gomes vai falar que é uma conclusão que você faz. Qual que é o exemplo que ele dá? Lembra daquela história da balança? Tem uma balança no meio, aquela balança antiga, aí coloca um peso de um lado, quanto mais pesado ela vai descer. Lembra dessa balança? Pois é, imagina aqui que nós estamos numa balança. De um lado eu coloquei aqui Isabela, do outro eu coloquei Júnior. Claramente observando quem é o mais pesado. Quem é o mais pesado dessa história? O Júnior. E o que o Marcelo Gomes vai falar? Que felicidade é isso. Como assim? É quando você coloca de um lado todas as suas experiências positivas e do outro todas as suas experiências negativas. E quando as coisas positivas que você fez têm mais valor e mais peso para você, a balança então tende para cá. E você tem um saldo positivo. Então você se torna feliz. O contrário, se for o contrário, se a gente coloca, se a nossa percepção das coisas é mais negativa e as coisas boas têm um peso menor, então a gente tem um saldo negativo e a gente é infeliz. Obrigado, pode sentar. Então, o que ele fala sobre felicidade? Justamente essa percepção positiva da vida. Aí você pergunta, então é possível, afirmo novamente, é possível nós sermos felizes sem necessariamente estar alegres. É possível nós sermos felizes sem necessariamente estar passando pelas melhores situações, as situações mais confortáveis que a gente mais deseja. Se a gente não estiver passando por isso, ainda assim é possível nós sermos felizes. E aí você pode me falar, mas como que isso é possível? Como que eu mudo essa minha percepção? Porque para mim hoje, Guilherme, na minha vida, parece que todas as coisas estão, de certo modo, sendo um peso muito maior para as coisas negativas do que para as coisas positivas. Eu não consigo perceber essa felicidade, porque tudo que eu estou vivendo está sendo tão pesado, tão complicado. Como então que a gente desenvolve essa consciência? Bem, para a gente entender isso, a gente vai precisar entender um pouco sobre a origem da felicidade. Então nós já falamos o que é felicidade e a gente precisa entender agora a origem, porque se nós entendermos a origem da felicidade, nós vamos entender melhor como que essa felicidade ela funciona e como que ela se transborda através de nós, né? Como que nós vamos adquirir essa felicidade que Cristo fala. Aí eu queria que a gente lesse então João 8. Leia aí comigo, João capítulo 8, versículo 12.
Quem pode, assim, ler bem alto, com uma voz bem audível? Lê aí, João 8,12. Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais... Isso aí. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bem, o que esse texto tem a ver com felicidade? Nós já vamos entender. Para a gente entender melhor isso, a gente precisa entender o contexto cultural que Jesus falou isso aqui. Então, deixa eu te explicar. Lá naquela época, esse período aqui era o período da festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Era uma festa, né, igual nós temos a nossa festa junina aí, todo ano tem uma data para acontecer. A festa dos tabernáculos para os judeus tinha uma data para acontecer. E era esse o momento aqui. Geralmente depois das colheitas, porque é quando todo mundo parava de trabalhar e aí o pessoal, todo mundo podia estar mais livre, né? A comida já estava preparada, o pessoal ia então para o templo e passava um tempo ali para comemorar a festa dos tabernáculos. O que era comemorado? Provisão de Deus e a alegria da salvação. Basicamente isso. E aí, a festa do tabernáculos, a festa para os judeus são um povo muito festivo. Não é igual uma festa que a gente dá aqui de uma noite, não. A festa dos tabernáculos durava 7 dias. Então pense aí 7 dias de festa sobre isso. E nesse período, o que os judeus faziam? Para relembrar que Deus cuidou deles no deserto, eles iam e moravam em tendas feitas lá de folhas, de palmeiras e tal. Então eles saíam do conforto de sua casa, ia para um lugar, geralmente assim, um lugar próximo ali, mais deserto, colocavam as tendas e eles dormiam lá, moravam lá por 7 dias. E aí o que acontecia nesse momento? À noite, todo mundo se reunia no templo. O pessoal, todo mundo ia para o templo à noite. E aí você tem que tentar entrar na história comigo. A gente está num tempo que não tem luz elétrica. Então a lâmpada daquela época era qual? Aquela, famoso, tipo, a lamparinazinha, né? Tinha um óleo lá, um fiozinho se acendia com fogo e tal. E aí, como à noite eles continuavam a festa e tinha muita música, muita alegria mesmo para comemorar Deus, assim, tudo que ele tem feito, o que acontece? À noite eles iam para o templo e como estava à noite, tinha uma parte do templo que chamava Pátio das Mulheres. Nesse pátio tinha uma escadaria bem larga, e tinha uma parede grande. E nessa parede tinha 4 lâmpadas gigantes, 4 lamparinas, lá 4 suportes, né, assim, de receber realmente azeite e com os pavios para ser aceso. E aí o que eles faziam? Os sacerdotes mais novos, mais fortes, vinham trazendo um pote de azeite bem grande, colocava, como a lâmpada ficava num lugar alto, eles colocavam as escadas. O pessoal subia nessas escadas, enchiam essas lâmpadas de azeite e acendia. Quando acendia, era um clarão muito forte. Então, geralmente, eram essas 4 lâmpadas acesas. E aí, na escadaria, os levitas vinham, ficavam cada um em um degrau, cada um com um instrumento, e eles, então, ia começar a festa que ia acontecer a noite toda. Celebração mesmo. Festa, né, assim, bem alegre, bem festiva. Só que para eles relembrarem qual o motivo dessa festa, dessa alegria, o que eles faziam? Geralmente vinha o sumo sacerdote, todo mundo ficava calado, olhava o sumo sacerdote nessa hora, o sumo sacerdote falava uma frase que os historiadores dizem que é mais ou menos assim: nossos pais no deserto viraram as costas para o Senhor, para o templo, mas nós hoje olhamos para Jeová. E nessa hora eles olhavam para as lâmpadas e ele falava: Jeová, a luz da nossa vida. Ele é a nossa salvação, o nosso Criador, a fonte de felicidade. Era mais ou menos essa frase que eles falavam. E aí a festa comia solta. Então você imagina esse contexto aí, o cara está lá falando, o silêncio pleno, Jesus nessa hora levanta no meio da multidão e fala: eu sou a luz do mundo. O que ele está querendo dizer? Do mesmo jeito que vocês estão dizendo que Jeová é fonte de felicidade, Ele é luz, Ele é o Criador, é o Salvador, Ele é a fonte de vocês, eu estou dizendo que eu sou essa pessoa. Então Jesus está aproveitando o momento ali e ele está realmente escancarando qual que é a missão dele na Terra. E ele está querendo dizer para todo mundo qual que é realmente o objetivo e o motivo pelo qual ele veio nessa Terra. E aí ele fala sobre isso. Então Jesus está querendo dizer o quê? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a fonte de felicidade. Eu sou o Salvador de vocês. E aí, isso é um negócio muito interessante a gente pensar, porque
Por que Jesus, sendo fonte de felicidade, isso traz, de certo modo, a gente pode entender um pouco a questão da gratidão. Lembra lá que eu falei, que Brené Brown falou que felicidade sempre tem a ver com gratidão e com segurança? O que isso tem a ver com gratidão? Bem, gratidão é o seguinte, eu estou com sede aqui agora, eu peço alguém para pegar uma água para mim, não precisa pegar não, viu? Tem uma aguinha aqui. Aí eu peço alguém para pegar uma água para mim, alguém me entrega, o que eu falo? Obrigado. Estou expressando uma gratidão. Então, o que é esse exemplo? Gratidão é o quê? Simplesmente, talvez, quando alguém faz algo por mim, algo que eu entendo que é bom, positivo, eu expresso minha gratidão. Ou então eu posso ser grato por alguma coisa que na minha percepção é boa. Né? Sei lá, estou passando aqui, vi ali o sol se pôr, achei muito bonito. Nossa, estou aqui grato demais por ver essa questão, esse pôr do sol tão bonito. Ou seja, gratidão é quando a gente percebe que alguma coisa boa aconteceu conosco e essa coisa boa pode ter sido feita por alguém. Então, aqui vai a primeira dica de como prática, né? De como nós podemos desenvolver então a gratidão. Porque se nós desenvolvermos gratidão e segurança da forma correta, naturalmente nós vamos ser felizes. É o que a gente falou aqui no início. Então, qual é a dica prática? Se você está se sentindo realmente talvez triste, abatido, enfim, está passando por uma situação que talvez não seja tão fácil, comece a relembrar na sua vida, mesmo que seja algo simples, comece a relembrar os bons momentos da sua vida, né? O Jeremias já falou, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Esse exercício de rememorar momentos felizes, ele de algum modo ativa a nossa gratidão, certo? E a gente tem que entender que, humanamente falando, naturalmente, a nossa mente, ela grava os momentos negativos. A gente tem que se esforçar para poder realmente lembrar de alguma coisa positiva. Porque a nossa mente é programada para gravar os piores momentos. Por quê? Porque aí você vai aprender com o erro, né? Você não vai fazer aquilo de novo. Então, os psicólogos dizem, né? A neurociência diz que a gente precisa, então, fazer um exercício para que a gratidão possa se desenvolver. E o que é que isso tem a ver com Jesus, a luz do mundo? Bem, a gente precisa entender, gente, que Jesus, o que ele fez por nós? O que Jesus fez na sua vida, que é motivo de agradecer, motivo de rememorar? A gente precisa relembrar isso. Lembra lá o que o cego que foi curado falou? Eu era cego, mas agora eu vejo. Então, o que já mudou na sua vida? Que Cristo, depois de Cristo entrou, depois que Cristo realmente entrou na sua vida e se transformou, o que melhorou? Porque você precisa se agarrar em todas essas coisas que Cristo fez em você através da salvação, através de um processo, de um tempo. Você precisa se agarrar a isso para que você desenvolva a gratidão. Porque senão, no caso contrário, você vai ser imerso nas coisas, nas situações, às vezes temporárias, ruins que você está vivendo. E você não vai conseguir expressar sua gratidão. Então, nos momentos complicados, relembre o que Cristo fez por você. E a coisa mais importante que Cristo pode fazer por mim e por você é a salvação. Quanto mais profundo a gente entender a salvação, mais grato nós seremos. E nós não conseguimos entender a salvação de forma racional. A gente tem que pedir o Espírito Santo para nos fazer realmente entender o quão real, o quão poderoso foi e é essa obra de salvação de Cristo em nossas vidas. E às vezes a gente simplesmente, né, hoje tem 8 anos que eu sou cristão, então às vezes é mais fácil a gente esquecer algumas coisas que Cristo fez por nós. E a gente precisa rememorar, né? E eu quero fazer questão de rememorar isso. Eu lembro que Cristo realmente mudou a relação minha com os meus pais, mudou a minha relação com meu irmão, mudou a minha forma e o jeito de ser. Você precisa relembrar essas coisas. Né? Como você era e como você está hoje. Mesmo que for algo pequeno, você percebe uma pequena melhora, mas se agarre nisso, não despreze as pequenas coisas. Porque senão a gente vai estar com uma expectativa muito alta e talvez olhando da forma errada. Então, para desenvolver a gratidão, precisamos olhar para Cristo. Ele é a nossa salvação. E Paulo, pensando nessa questão da felicidade, vai dizer lá em 2 Coríntios 4,12 o seguinte, não precisa abrir não, vou ler aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Lembra da história da balança aqui? O que Paulo está querendo dizer? Você põe a tribulação de lado, você põe a salvação e a glória de Cristo do outro. A salvação e a glória de Cristo têm um peso eterno, acima de toda comparação. É isso que Paulo está querendo dizer. A salvação ela não é algo que a gente pode medir com as coisas terrenas. Ela é tão poderosa que Jesus disse que o Espírito Santo ele é uma fonte em nós que jorra para a vida eterna. Então, Cristo, a salvação de Cristo em nós é tão poderoso, é tão pesado, que é como se fosse uma tonelada aqui de um lado e todas as outras coisas ruins que você passou na sua vida é igual a uma pena aqui do outro.
A gente precisa entender isso. Isso é tão poderoso que nos dá salvação para a eternidade. Isso não funciona só para essa vida aqui, mas funciona para uma outra que está por vir. A gente precisa entender isso. Cristo é a nossa salvação. Ele é o nosso peso eterno de glória. E a gente entendendo isso, nós vamos desenvolver a gratidão. Aí nós vamos ser sempre felizes, porque o negócio pode estar feio aqui, mas eu sempre lembro que Cristo é a minha salvação, o meu peso de glória. E talvez por isso, Paulo diz também em Filipenses 4,12, né, que independente da situação, fome, nudez, ou então ele teve fartura e riqueza, pobreza, nenhuma situação não é nada. Quando a gente olha para Cristo e olha para o que Ele fez em nós e o que Ele está fazendo em nós ainda e na igreja dele, todas as outras coisas simplesmente se tornam passageiras, leves, pequenas diante do que Cristo tem feito por nós. Então, essa é a forma da gente desenvolver a verdadeira gratidão e a verdadeira felicidade. Sempre lembrar de Cristo, a nossa salvação. E a gente só pode entender que Ele é o nosso Salvador se você entender que você é um pecador. Então, se você acha que mas eu sou uma pessoa boazinha, não faço isso, nem aquilo, tal. Tudo bem, você realmente não faz isso. Só que a grande questão não é essa. Como Jesus já disse uma vez, quem muito é perdoado, muito ama. Ou seja, quem muito entende que precisa e que foi perdoado de muitas coisas, ele vai amar Cristo demais. E a gente só consegue desenvolver isso então se nós entendemos a nossa condição. Nós somos pecadores, não se engane. Nós, longe de Cristo, não somos nada. Eu sei quem eu era antes de Cristo entrar na minha vida. Eu sei o que eu fazia, eu sei as minhas motivações, eu sei quais eram os meus sonhos naquela época e eu sei o que Cristo fez por mim hoje. Eu sei toda a restauração que Ele fez na minha família e todas as coisas que Ele tem feito na minha vida, inclusive meu casamento. Isso é um milagre de Deus. Se eu for realmente pensar no que era antes, é um milagre de Deus. Não teria como essas coisas acontecerem se Cristo não tivesse entrado. A gente precisa desenvolver isso. Amém? Amém. Só que tem uma segunda coisa também. A primeira é a gratidão. Gratidão pela salvação. Porque o que Cristo fez por nós. A segunda é segurança. Então não tem como a pessoa também ser feliz, sentir felicidade, se ela não sente segurança. Né? E isso pode ser muito claro nos dias de hoje. Né? Basta você olhar para o muro lá de sua casa, você vai ver que o muro é alto, tem uma cerca elétrica. O que isso significa? Todo mundo quer segurança, todo mundo tem medo da violência, enfim. Não vou entrar nessa questão. Só para dizer que nós estamos num ambiente inseguro. Nós estamos vivenciando uma coisa que é insegura. E aí, o que é segurança então? Segurança é mais ou menos o seguinte. A gente se sente seguro quando nós temos uma garantia de alguma coisa. Quando essa garantia não se acaba. É mais ou menos assim. Eu agora estou seguro financeiramente porque lá na minha casa tem uma mina de ouro lá. Eu tenho uma fonte lá em casa. E aquilo é uma garantia para mim. Então eu não fico mais preocupado com o que eu vou gastar, deixar de gastar, quanto que vai ser, porque eu tenho uma fonte na minha casa, eu tenho uma garantia. Eu tenho uma mina de ouro lá. Então eu me sinto seguro. Então a segurança é isso, é quando a gente busca algo que garante a nossa vida, que sustenta a nossa vida. De certo modo, alguma coisa realmente que não acaba. Só que tem um grande problema nisso, da gente pensar dessa forma. Porque não tem nada e nem ninguém nesse mundo que nós estamos vivendo hoje que nos proporcione essa segurança. Por quê? Por que, Guilherme, que não tem nada? Porque tudo, meus irmãos, diante do tempo se acaba. O tempo é implacável, ele consome tudo e todos. Não adianta a gente querer fazer, talvez num certo momento aqui nós vamos ter uma certa segurança, mas com o passar do tempo, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Daqui 100, 200 anos, todos nós aqui já fomos, já foi. Então, se passou. Então, é um grande erro a gente buscar segurança dessa forma, nas coisas terrenas, nas coisas que a gente vê. É um grande erro. E por isso que a gente precisa buscar segurança em Cristo. Por quê? Ontem mesmo eu estava, a Aline está viajando, né? Está fazendo uma prova lá em Goiânia. E aí hoje ia ser o dia dos pais e fui lá para a casa dos meus pais, né? Para passar a noite lá e ter um tempo em família e tal. Aí ontem eu estava vendo um filme com o Gustavo. A gente viu lá um filme filme da Marvel lá, como é que é o nome? Da DC. Superman vs Batman. A gente estava lá assistindo. E é um negócio interessante, porque nesses últimos dias, se vocês forem prestar atenção, a geração, eu estou vendo o pessoal tatuando muito, os heróis da DC no braço, no peito. Eu estou vendo no cinema, o pessoal está investindo muito. A Disney comprou a Marvel agora, está fazendo lá o filme sobre os super-heróis e tal. E aí ontem eu estava vendo Superman e é um negócio interessante, porque todos esses super-heróis, toda essa busca que as pessoas têm por um herói, por alguém que seja
realmente uma referência, é porque as pessoas querem buscar nessa pessoa uma segurança. As pessoas querem alguém que seja uma garantia, um salvador. Superman é basicamente a figura do Messias, o cara que faz tudo, vem e salva tudo. Ou seja, existe inclusive uma coisa em nós oculta que todos nós buscamos. A gente procura alguém de referência, nós procuramos alguém para ser o nosso salvador, alguém que nos dê segurança. Por isso que as pessoas buscam em tantas coisas uma certa segurança para ver de alguma forma ser feliz. E aí, isso é um grande erro. E aí eu queria fazer um exercício rápido, da gente voltar em várias coisas que Jesus e a Bíblia nos diz, que a gente busca, nós humanos, temos costume de buscar segurança em algumas coisas básicas. E eu queria fazer esse exercício, nós vamos começar a voltar de várias coisas que Deus foi falando assim, ó, vocês estão buscando segurança nisso, naquilo outro, mas isso vai passar, isso vai passar. E nós vamos fazer um exercício que nós vamos voltar aqui até chegar na origem disso. Então, você não precisa abrir, eu só vou falar para você rapidamente. Em Isaías 45, Deus dá uma profecia muito forte contra Israel, falando: vocês estão confiando no ouro e na prata de vocês, mas isso é um erro, porque isso vai passar. Em Isaías 30 ele fala: vocês estão confiando nos exércitos do Egito, em carros, em cavalos, mas isso vai passar, isso é um erro. Em 2 Crônicas 16, estou voltando, vocês estão confiando em reis, em pessoas para ser a sua segurança. Vocês estão querendo buscar, talvez emocionalmente, em alguém, no namorado, na esposa, em um super-herói, em alguém, a sua segurança, mas isso é um erro. Isso vai passar, vocês vão se frustrar. Essas pessoas não são perfeitas. Êxodo 16, estou voltando mais ainda. Lembra daquela parte lá que o pessoal estava no deserto? Deus manda o maná e fala assim, ó, vocês vão pegar o maná uma vez por dia. Não pega a quantidade para o outro dia não, porque vai perder. Eu vou dar para vocês, todo dia eu vou mandar descer a comida do céu. Mas tem que ser só a porção do dia. E aí, em Êxodo 16, acontece o quê? O pessoal fica louco, querendo a segurança da comida, e eles começam a acumular o maná, e aquele negócio começa a apodrecer. Ou seja, as pessoas estão buscando também confiar na comida, no alimento, nos prazeres. As pessoas buscam uma segurança nessas coisas, mas isso também vai passar. E aí vem em Gênesis 11... a cidade de Babel, a torre de Babel, as pessoas estão lá e elas se juntam e falam o seguinte, gente, para que a gente não seja espalhado, para a gente ter uma segurança, vamos fazer aqui uma torre que suba até o alto e as pessoas vão olhar e vão ver, esse povo é grande, essa cidade é forte, eu tenho segurança aqui. E o que significa isso? O que significa para os dias de hoje? É nós, com a nossa inteligência, com a nossa ciência, com a nossa tecnologia, confiando nas nossas cidades, confiando no nosso conforto, confiando nas coisas que nós temos. Mas Deus diz, isso também vai passar. Isso também vai passar. Não adianta colocar essas coisas como segurança. E aí, finalmente, a gente voltando um pouco mais em Gênesis, nós vamos chegar na origem dessa insegurança. E a gente chega em Gênesis capítulo 3. E a gente chega em Adão e Eva, com medo, inseguro, nu, e aí o que Adão e Eva faz para tentar, de certo modo, ter um pouco mais de segurança? Eles pegam folha de figueira, cozinha e tampam a nudez deles, porque a nudez para eles era um sentimento de insegurança e de medo que eles tinham. E, de certo modo, todos nós, quando buscamos dinheiro, exércitos, pessoas, comida, prazeres, tecnologia, ciência, quando nós buscamos ter segurança nessas coisas, todos nós estamos fazendo como Adão e Eva, cozinhando folha de figueira e colocando na nossa nudez, na nossa insegurança. É como se a gente estivesse colocando um band-aid em um braço quebrado. Não adianta. São coisas que são irrelevantes. Elas não vão dar segurança plena para as nossas vidas. Não vão. E o grande motivador dessa insegurança de Adão e Eva foi justamente uma coisa que aconteceu um pouquinho antes disso. Eles se afastaram de Deus. Então, o medo e a insegurança que eles sentiam, eles não iam preencher com nada externo a eles. Nós não podemos preencher o medo e a insegurança nossa com coisas externas ou pessoas externas a nós. Não. O vazio que nós temos, a insegurança que todos nós sentimos, todas as inseguranças que nós temos e os medos, provém de uma coisa só. A nossa insegurança, a nosso distanciamento de Deus. O buraco que nós temos aqui no peito não é de coisas e nem de pessoas, é de Deus. É algo eterno, é um vazio eterno. Então a gente só pode preencher isso de novo com alguma coisa eterna. E eterno, só Deus, meus amados. Então essa segurança que nós podemos ter é só Deus. Não dá para a gente preencher, não dá para a gente ter segurança em outras coisas. Então a gente precisa desenvolver esse tipo de segurança. Cristo é a minha segurança. Ele é a nossa salvação.
Por isso que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a salvação de vocês, eu sou a fonte de felicidade de vocês, a fonte de segurança. Jesus diz na mulher samaritana, se você crê que eu sou Deus, de você fluirá um rio, uma fonte que transborda, que vai até a eternidade. Uma fonte. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Em Lucas 17 Jesus diz, vocês que são do reino, e o reino não vai vir com visível aparência, não. O reino, ele não vem com a forma dos homens enxergarem. O reino de Deus, ele está dentro de vocês. Então, não tem nada externo que nós podemos buscar de segurança para a gente ser feliz. Não há nada externo que a gente possa olhar e ser grato. Não, a gente precisa olhar para dentro de nós. Não para nós como pessoas egoístas, mas olhar para quem está dentro de nós. Jesus, a luz do mundo. É isso que ele diz. Olhem para dentro de vocês, eu estou com vocês. Olhem para essa fonte. Sejam gratos por isso. Sejam seguros nisso. E a felicidade vai brotar de dentro de vocês como uma fonte para vir para fora. Tiago 1, nós contamos aqui, diz que Deus é o Pai das luzes. Por isso Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, porque Deus é o Pai das luzes. Ele é aquele que nos criou e nos colocou. Ele é o nosso Salvador. Amém? Amém. Mateus 5,14. O que está escrito aí? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador e ilumina a todos que se encontram na casa. Então, qual é a consequência dessa felicidade? Quando nós entendemos que Cristo é nossa fonte de luz, Ele é nossa fonte de salvação, somos gratos pela salvação dEle, somos realmente plenamente seguros no que Ele é em nós, apesar de todas as circunstâncias. Quando nós entendemos isso, de nós naturalmente brilha uma luz. Por isso que Salomão diz que o coração feliz faz resplandecer o rosto. Em outras versões diz, o coração alegre aformoseia o rosto, torna o rosto mais belo. Por quê? Porque nós temos uma fonte em nós tão poderosa e tão incandescente que a gente simplesmente irradia isso de forma natural. Então a gente começa, de certo modo, todas as nossas obras, no versículo 16 diz, brilha assim também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Ou seja, nossas obras vão começar a ser tão permeadas de felicidade em Cristo, de amor em Cristo. Nós vamos fazer as coisas agora com outra motivação, com outro olhar. A gente não vai fazer as coisas agora buscando ser feliz, buscando ser seguros, buscando ser gratos. Não, nós já somos gratos, nós já somos felizes, nós já somos seguros. E a gente começa a fazer todas as coisas agora simplesmente porque Cristo nos encheu. E a gente simplesmente faz com amor, pelo mesmo amor que Ele nos deu. A gente simplesmente faz e é de forma natural. E é esse amor, e é essa felicidade que está em nós, que misturado com as nossas obras, que faz as pessoas olharem e falar, tem alguma coisa diferente ali. Ele brilha diferente. A felicidade dele vem de dentro. Ele faz de forma diferente. Então, quando nós descobrimos que nós temos uma fonte, lembra disso, você sempre vai ter alguma coisa para oferecer. Às vezes a gente é tão carente, querendo sempre para nós, Deus, estou precisando disso, daquilo, tal. É verdade, Deus Ele é Pai e sabe de todas as coisas que nós precisamos. Mas quando nós sabemos quem é a nossa fonte, nós sempre temos algo a oferecer. E às vezes não é algo físico, mas é aquilo que Pedro diz quando ele passa na porta do templo e vê um cara paralítico. E o cara diz, me dá aí um dinheiro. E Pedro fala o quê? Meu filho, deixa eu te falar, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada, mas eu tenho uma fonte dentro de mim. E o que eu tenho eu vou te dar, levanta e anda. E o cara se levanta. Porque isso é poder para a salvação. Isso tem poder para transformar tudo ao nosso redor. E não é simplesmente uma coisa externa, é algo de dentro. Então, olha para dentro de você. Não com egoísmo, mas olha para quem está em você. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, começa a desfrutar da felicidade que você já tem. Começa a imaginar, porque é isso que é na realidade, imaginar Cristo junto com você enquanto você estiver orando. Porque Ele está ali, é promessa dEle. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. E para finalizar, eu não escolhi esse texto da luz à toa. A palavra luz no hebraico, a raiz de uma das palavras de felicidade no hebraico, a raiz da palavra felicidade no hebraico significa justamente luz, iluminar. Então, alguém feliz é alguém que é luz, alguém que ilumina. Então, é isso que Cristo está dizendo. Ele é a nossa fonte de felicidade. Nós somos, então, essa igreja que ilumina a tudo.
Então, se você quiser mudar o mundo, mude primeiro você. Se você quiser mudar a humanidade, mude primeiro o homem em você, a mulher em você. Olhe para dentro de você e descubra essa felicidade, essa fonte que está disponível para todos nós. E assim como Cristo, que era a luz do mundo, e Ele veio ao mundo para brilhar, Ele envia a gente também. Vocês são a luz do mundo. Brilhem no mundo, para que realmente as pessoas olhem para vocês e vejam essa felicidade misturada com as suas obras. Olhem a motivação de vocês e o mundo seja iluminado por tudo isso. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. E queria que a gente tivesse um tempo de oração.